No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a caminhada da liberdade de Nicolas Ferreira. O que realmente está por trás disso? Será mesmo que Nicolas Ferreira e toda a sua trupe está preocupada realmente com a liberdade dos inocentes do 8 de janeiro? Ou há uma intenção por trás disso daí? É isso e outras coisas que nós vamos discutir neste vídeo aqui agora. E para você que caiu de paraquedas neste canal, prazer, eu sou o Thiago Silva. Você está no canal Em Casa, o canal mais caseiro do YouTube. Aqui eu dou voz e informo a pessoas invisíveis como eu e como você. Eu te peço um favor, fique até o final, considere ficar até o final. E se fizer sentido, só se fizer sentido, você vai lá e se inscreve no canal, dá o joinha e me ajude a propagar este conteúdo para mais pessoas na internet. Aqui eu faço análises políticas desapaixonadas. Para falar do assunto de Nicolas Ferreira, que vem permeando nas redes sociais, da sua caminhada até Brasília, em prol da libertação dos inocentes do 8 de janeiro, eu vou trazer aqui um vídeo do Nando Moura e após o vídeo nós vamos conversar sobre o assunto. Vou transicionar na tela e vocês acompanhem, por favor. Pois muito bem, nós temos aqui só a nata absoluta. Nós temos aqui o Mamacote, aquele que recebeu mais de 150 mil reais na sua campanha do Ronossalto Pereira Neves, que estava envolvido no escândalo da JBS. Aqui nós temos o Raspacu, aquele que dava tutoriais de como raspar o cu antes de ser um político na internet. E aqui nós temos o Gader, aquele responsável por desgraçar diversas famílias por dirigir bêbado por aí, agora é um cristão conservador patriota. Eles dizem caminhar pela liberdade. Liberdade ou votos? Porque aquilo que deveria ter sido feito pelos presos do dia 8 de janeiro, vocês incentivaram eles para ir para frente dos quartéis, fazerem a putaria toda. Jair Bolsonaro não deu uma palavra, por isso aqueles caras continuaram lá, até se foderem completamente. Aquilo que deveria ter sido feito por eles não foi feito por vocês, e eles se fuderam e foram utilizados como moeda de troca para tentar aliviar a de Jair Bolsonaro, esse grandíssimo canalha de merda. Aliás, o Mamacote, em uma das entrevistas que deu, disse que não, isso aqui também é pelo Banco Master. É o cacete, porque Dias Toffoli é um dos maiores aliados de Jair Bolsonaro. E Dias Toffoli está envolvido no esquema do Banco Master, mas até a tampa. Dias Toffoli foi aquele responsável por paralisar toda a investigação do COAF em benefício da defesa do Flávio Bolsonaro. O outro aliado de Jair Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal é Gilmar Mendes. Jair Bolsonaro chegou a comer pastel, leitoa e o cacete a quatro pedindo votos para o irmão do Gilmar Mendes. Dois dos maiores aliados de Jair Bolsonaro são, respectivamente, Gilmar Mendes, que concedeu o foro privilegiado a Flávio Bolsonaro, Dias Toffoli, que paralisou todas as investigações do COAF. E esses caras têm o cinismo, e agora MBL e bolsonarismo juntam as mãozinhas, para dizer que sou eu! Bom, o vídeo segue, com as denúncias de Nando Moura. Inclusive ele estende as denúncias ao MBL, mas o vídeo aqui não é sobre o MBL. Vamos atentar a passeata, a caminhada de Nicolas Ferreira e toda a direita bolsonarista até Brasília, sobre a intenção de libertar os inocentes de 8 de janeiro. Nando Moura cita alguns agentes públicos e nós vamos nos atentar a eles. Eu vou transicionar na tela para a gente ler as matérias juntos e depois a gente comenta novamente, beleza? A matéria é do jornal Opção, matéria de março de 25, tá? Essa é sobre o Ronossalto Pereira, onde foi um dos maiores doadores da campanha de Nicolas Ferreira, que é esse rapazinho aqui, ó, para quem não conhece. Acho difícil as pessoas não conhecerem Nicolas Ferreira, deputado federal mais bem votado
E a matéria segue aqui, ó. O deputado federal Nicolas Ferreira, PL de Minas Gerais, uma das principais figuras do bolsonarismo, teve sua última campanha financiada por um conjunto de empresários e influenciadores com vínculos controversos. Segundo investigação do canal De Olho nos Ruralistas, os doadores incluem figuras ligadas a fraudes financeiras, setor de apostas ilegais e até um ex-sócio do presidente Donald Trump. Por exemplo, o maior doador foi o Ronossalto Pereira Neves, este que foi citado por Nando Moura no vídeo dele. Dono da rede de supermercados Marte Minas e ex-parceiro de Trump no concurso Miss Brasil. Ele foi responsável por 2 repasses à campanha, R$70 mil e R$30 mil, respectivamente. Neves ainda tem um histórico polêmico, incluindo uma delação sobre o financiamento ilegal de campanhas. E seu envolvimento com a JBS foi investigado na Operação Ross. Esse é o primeiro aliado de Nicolas Ferreira na caminhada até Brasília, Ronaldo Santos, Ronaldo Pereira, o maior doador da campanha de Nicolas Ferreira. Eu estou expondo isso daqui para vocês entenderem de uma vez por todas que na política dificilmente se salva alguém. O Nicolas Ferreira, por trás da sua alcunha de evangélico, de cristão, conservador, ele esconde coisas escusas que muitas vezes a mídia não mostra, a mídia tradicional não mostra. Do lado dele só tem cara sem vergonha, cara envolvido em corrupção, cara envolvido com homicídio, que eu vou mostrar aqui para vocês. O próximo aliado dele é o deputado federal Gustavo Gaia, também citado no vídeo de Nando Moura. Vamos ver juntos quem que é esse Gustavo Gaia. Essa é a fonte do Wikipedia, tá? Gustavo Gayer Machado de Araújo, Goiânia, 13 de abril de 1981. É um professor, empresário, político, youtuber e influenciador digital brasileiro, filiado ao Partido Liberal. Tornou-se mais conhecido a partir de 2020, devido ao avanço do conservadorismo e da extrema-direita nas redes sociais, aliando-se ao presidente Jair Bolsonaro. Cristão, é considerado um dos políticos mais polêmicos de Goiás e um dos principais bolsonaristas do estado. Foi apontado pela CPI da pandemia como um dos youtubers que mais lucraram com a disseminação de fake news sobre a Covid-19. Em 2000, enquanto dirigia sob efeito de álcool, um cristão, ele se envolveu em um acidente que resultou no atropelamento e morte de 2 pessoas, deixando uma terceira tetraplégica. Posteriormente perdeu a corrida à prefeitura de Goiânia. Em 2022 foi eleito deputado federal por Goiás com segunda maior votação do estado. O deputado Gustavo Gaia enfrenta pedidos de cassação e possível prisão devido a declarações polêmicas associando a existência de ditaduras na África à suposta capacidade cognitiva da população. Em um podcast, Gaia comparou o QI na África aos de macacos, alegando que o Brasil segue o mesmo caminho. Além disso, é acusado de injúria contra o presidente Lula e de racismo ao vincular a afrodescendência do ministro Silva Almeida a uma suposta inferioridade intelectual, resultando em denúncias que buscam responsabilizá-lo por disseminar ideias racistas e segregacionistas. Tá? Esse é o deputado Gustavo Gaia, que é um dos aliados também de Nicolas Ferreira, a extrema-direita, ao bolsonarismo, ao PL, que está fazendo a caminhada da justiça até Brasília para libertar os coitados de 8 de janeiro. Um cristão que atropelou e matou em 2000 2 pessoas e comprovadamente estava embriagado e deixou uma terceira pessoa tetraplégica, que fala que as pessoas do continente africano, por serem negras, têm um QI abaixo da média
Esse é o cristão Gustavo Gayer que está apoiando Nicolas Ferreira. Para você ver como as pessoas que cercam Nicolas Ferreira são bastiões da verdade, da moralidade, são cristãos acima de tudo, e isso traz para ele superpoderes, não é verdade? Como se eles fossem supermans. Você percebe que a maioria dessas pessoas se travestem de cristãos para poder pegar o seu voto, enganar você, porque a população cristã no Brasil ela vem aumentando a cada dia, e há um estudo que até 2050 a população evangélica no Brasil superará todas as outras religiões, e eles só têm uma intenção, esses caras: ganhar o seu voto. De atitude cristã, os caras não têm nada. Isso já está provado. Nicolas Ferreira com sua turma, Fernando Holliday, Gustavo Gayer, eles querem só uma coisa: eles querem o voto para o filho de Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Eles estão fazendo esta campanha para ver se o rachador, o responsável pela ruína do império de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, consiga se eleger como presidente da República, enfrentando o então atual Lula. É uma corrida muito difícil. Eles precisam convencer vocês que Flávio Bolsonaro é inocente, que Flávio Bolsonaro é a nova voz da direita. E eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que Flávio Bolsonaro não tem força para poder ganhar de Lula. Essa é a verdadeira intenção. Não é libertar o Bolsonaro, que eles sabem que é muito difícil disso acontecer. Não é libertar os coitados de 8 de janeiro. Como o Nando Moura citou no vídeo, Jair Bolsonaro poderia ter evitado todo esse imbróglio e com certeza agora ele seria frente forte contra Lula e muito provavelmente ele levaria essas eleições. Era só ele ter dado uma declaração de 30 segundos quando ele perdeu as eleições em 22. 30 segundos. O povo que estava na rua, que é fanático por Bolsonaro, pela família Bolsonaro, com certeza ouviria o seu líder máximo, mas ele então na época preferiu se acovardar, preferiu usar legitimamente a indignação que o povo estava com o governo atual para poder se beneficiar, para poder fazer virar o jogo, para poder ganhar as eleições na mão grande, fazer uma virada de mesa, instaurar uma ditadura aqui, tomar o poder à força. Mas nem isso ele teve coragem. Quando ele foi enfrentar Alexandre de Moraes, agiu como uma cadela acuada, envergonhando quem tem vergonha na cara, na verdade, porque ainda existem bolsonaristas cegos, doentes, que acreditam nesse crápula, nesse canalha que está preso na papudinha e fez com que o PT se perpetuasse no poder, fez com que Lula ganhará essas eleições facilmente do seu filho idiota, rachador, corrupto. Mas Nicolas Ferreira, como um lambe-botas da família Bolsonaro, inclusive se elegeu por conta disso. Ele, Lucas Pavanato, Fernando Holliday, Gustavo Gayer e muitos outros que pegaram onda no fenômeno bolsonarista precisam ser fiéis ao seu ser supremo. Eles precisam manter e continuar essa mentira, essa farsa que é a família Bolsonaro. Infelizmente existem pessoas que caem nesse conto, acham que é pela justiça, mas não é pela justiça. É único e exclusivamente para voltar a família Bolsonaro para o poder e eles continuarem mamando nas tetas do Estado e garantindo as suas próprias candidaturas. Esse ano é um ano de eleição. E você? O que você vai fazer? Você vai cair em narrativas fáceis assim? Dizendo que é a favor da liberdade das pessoas de 8 de janeiro? Ou você realmente vai se aprofundar nos temas e vai entender que de bonzinho esses caras não tem nada? Nunca tiveram e nunca terão. Lembre-se, neste baile não há verdes senhores.
Busquem a melhora por vocês mesmos. Não esperem que a política resolva o problema de vocês. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha aberto sua mente, tenha esclarecido as coisas para você. E peço mais uma vez, se inscreve aqui, dá o joinha e venha fazer parte da família mais clara do YouTube. Um grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui.